Então sejam todos bem-vindos. Estamos no programa Pautalk na sala do Centro Espírita Maria de Nazaré, na área do Brasil. E também no Facebook, estamos ao vivo com vídeo e áudio, né? Quem quiser, estiver ouvindo depois esse vídeo gravado, poderá participar com a gente quando desejar, né? Mesmo através do Facebook. É só acessar a nossa página, né? Alexandre Camargo, ou então Centro Espírita Maria de Nazaré. E apertar o íconezinho ali da Maria de Nazaré, tem um playerzinho ali, você já vai poder assistir, tá bom? Nós vamos então dar continuidade ao capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios, né? Estamos na pergunta 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Pergunta do Allan Kardec, né? Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O que vocês acham? Essa pessoa que faz o bem não esperando na terra, mas esperando lá no céu, na vida espiritual, esperando que a situação dela seja melhor lá. Ela é reprovável, essa pessoa, ou não, pessoal? O que vocês acham? Está errado isso? Ou está certo? Que a gente deve mesmo ficar esperando a recompensa no céu e não na terra. O Wagner é melhor do que não fazer o bem, mas o bem real é aquele praticado sem interesse, né? A Maria, ela está fazendo com interesse, certo? Aí não vale. Será que não vale? Né? Vamos ver. Vamos ver se vale ou não vale. Há controvérsias, né? Tem menor valor. Vamos ver o que os espíritos disseram. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Ponto. Né? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Ponto final, né? É só o que os espíritos disseram. Né? Que é o que eles falam em vários momentos, né? A importância de aprendermos a fazer o bem pelo bem. Quando a gente começa a fazer o bem, ou amar para, ou por quê, né? Quando começa a colocar essas condições, nós já estamos diminuindo a força desse amor, né? Nós já estamos diminuindo o brilho desse amor, né? Já estamos condicionando esse amor, né? Eu amo fulano para que tal, né? Para que ele me ame, né? Eu ajudo uma pessoa porque, quer dizer, né? Não tem para, porque nós temos que aprender a fazer o bem pelo bem, né? Sempre esperando algo em troca, né? Seria isso mesmo. Então, eu acredito que tem sim o seu mérito, né? Todo bem que a gente faça tem o seu mérito, né? Mesmo como o próprio Clarencio, acho que disse para o André Luiz, né? Que mesmo por troça, né? Mesmo quando a gente faz o bem assim, meio compelido e meio sem dar valor, às vezes, né? O André Luiz, ele deu um receituário gratuito para milhares de pessoas, né? E ele fez assim de uma forma meio, né? Às vezes até compelido a fazer, mas aí o Clarencio fala assim, olha, mesmo dessa forma, mesmo nós não fazendo bem, dando aquele significado, né, que nós deveríamos dar, ainda assim é bem conta para nós, né? Então não é absoluto isso aqui, né? Nós temos que entender que todo bem ele tem
ele tem um bem, ele tem um valor, né? O Wagner colocou. André Luiz tem uma frase que diz o seguinte: faça o bem sob qualquer pretexto, né? Exatamente, né, vai. É lógico que com o tempo nós vamos aprendendo a sublimar esse bem que nós fazemos, né? Nós vamos aprendendo a fazer menos movidos pelo ego e mais movidos pelo self, né? Mas isso é uma questão de tempo, é uma questão de amadurecimento, né? Primeiro a gente começa abrindo o bolso, depois a gente começa abrindo o coração, né? Então é apenas questão de exercício do bem, né? Aí tem uma subpergunta dessa pergunta 897, né? Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Né? O Allan Kardec aqui, ele colocou de uma forma muito correta, né? Porque é verdade, o próprio Jesus, ele aconselhou, falou assim, olha, não busqueis tesouros na terra, busquei, né, tesouros no céu, onde a traça não rói, os ladrões não roubam, né? Então Jesus fez várias vezes alusões a aguentarmos firme, para termos um futuro melhor, para fazermos o bem, para colhermos o bem, né? Jesus, ele disse a cada um segundo as suas obras, o bom servidor, ele tem direito ao seu salário, né? O bom servo tem direito ao seu salário. Então, essa ideia de recompensa, ela está assim, até em Jesus, né? Mas Allan Kardec pergunta, então, olha, contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida, né? Quer dizer, todos nós queremos ir para uma vida melhor, né? Para ter uma consequência melhor no futuro, né? Então seria normal nós fazermos o bem esperando às vezes uma consequência positiva, né? Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Até porque os espíritos vêm, né, nas comunicações ali para Kardec, eles vinham até hoje, né, nas reuniões mediúnicas, eles vêm falando da consequência dos atos deles, da situação penosa em que se encontram, porque não souberam ser caridosos, bom dia, Ju, um beijo, não souberam perdoar, não souberam fazer o bem. Então eles vêm nos falar dessa consequência. É o que o Allan Kardec está lembrando aqui, né? Então será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Será um mal isso, pessoal? A gente pensar que praticando o bem a gente vai ter coisa melhor do que a gente tem na Terra? É um mal ou um bem? A gente pensar dessa forma. O que vocês acham? Né? É ruim ou é bom a gente pensar que fazendo o bem a gente pode ter algo melhor do que a gente tem tido na Terra? A pessoa que está doente, a pessoa que está aleijada, mas pensar que se ela fizer o bem, ela pode na vida futura ter a saúde de volta, ter uma situação confortadora. Isso é bom ou é ruim? O Wagner é bom com certeza, né? Maria é bom, é ótimo, né? Vamos ver aqui o que os espíritos dizem aqui, né? Os espíritos sempre trazem nuances diferentes, ângulos que nós não enxergamos, né? Então vamos ver o que... Então, a última pergunta que Kardec fez é assim: será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? A resposta: não, certamente. Não é um mal, né? Os espíritos foram bastante coerentes aí. Não, certamente que não é um mal, né? Senão eles estariam indo contra até o que eles têm ensinado, né? Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo. Faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração, né?
Então aqui eles não estão desmerecendo propriamente, desqualificando a pessoa que faz o bem, esperando uma consequência. Não é isso, né? Mas é dizendo que a pessoa que já o faz, né, por amor ao bem, pelo prazer de servir, pelo prazer de amar, né, ele está à frente já, ele já se desenvolveu um pouco mais. Do que quando a gente faz o bem porque as pessoas querem que eu faça o bem. Fazer o bem porque a sociedade espera que eu faça o bem. Porque a família, porque, né? Então, quando a gente faz o bem por essas razões, ou porque eu estou com medo do mal, né? Então, da consequência negativa, então ainda estou um pouquinho para trás. Mas eu estou também no caminho certo. Se eu estou fazendo bem, né? Eu estou indo bem, né? Seria a ideia sempre pensar no bem como um todo, mas não usá-lo como moeda de troca. Isso, né? Aí já demonstra um passo a mais, né, sereia? O bem jamais se perde, o Wagner disse aqui. A Maria é um conforto, a Juliana é já um início de consciência, só pode ser bom, né? O Antares, fazer o bem não como uma condição para estarmos numa situação melhor no futuro, mas sim pelo prazer de servir, de amar, de saber que Deus sabe o que está no fundo de nossas almas, né? O Wagner, faço bem visando na próxima reencarnação ter um método de ser vizinho da Juliana. Aí, ó, então, cada um faz pelos motivos que elege, né, Wagner? Ai, ai. Nessa resposta aqui, né, vamos conversar um pouquinho mais sobre a resposta, né? Aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, só pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão. Seu irmão que mais positivo está aqui. Seu irmão que mais positivo. Veja bem, pessoal, esse positivo aqui não é positivo de otimista, positivo de positivismo, tá? De positivismo do Augusto Comte, né? Aquele filósofo Augusto Comte. O positivismo, que às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra, né? O otimismo com positivismo, né? O positivismo, ele pregava que nós tínhamos que fazer as coisas sempre de modo comprovado, né? As provas positivas, né? As provas realmente averiguadas, tem que sempre ter uma possibilidade de medir, de controlar, de pesar, né? Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui para Allan Kardec, né? Que muitas vezes nós fazemos o bem sem esperar recompensas, pelo prazer de servir, e tem os outros que fazem o bem contabilizando o bem que fazem, né? Contabilizando, pesando, né? Cada ação boa tá lá, conta lá no, né? Então é nesse sentido esse positivismo que eles falam aqui, tá? Esse mais positivo aqui, né? Faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração, tá? Vamos ver a subpergunta B. O Allan Kardec ainda não ficou, ainda acha que tem mais coisa aqui para analisar dessa questão. Vamos ver aqui, né? Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Né? Então aqui mais uma questão para a gente pensar aqui, né? Vamos lá, só a pergunta aqui já a gente tem que parar e analisar, né? Vamos lá, Allan Kardec aqui dizendo: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo
e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos. Então Allan Kardec está querendo distinguir, ele está dizendo assim, olha, não dá para a gente separar uma coisa da outra, não dá para a gente entender de forma diferente aí o bem que a gente pode fazer ao nosso próximo e o cuidado que nós temos de nos corrigir dos nossos defeitos. Não são coisas que nós temos que distinguir, Allan Kardec está colocando, né? Que seria a prática em si e o significado que eu estou dando para essa prática. Ele está tratando como coisas distintas, ele está questionando os espíritos, né? O fazer em si, fazer o bem em si, e eu me corrigir dos meus defeitos, né? Ou seja, os significados do meu fazer, né? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida, que é o que os espíritos disseram agora há pouco, né? Então, Allan Kardec, nós concebemos, né, nós entendemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, quer dizer, nós criticarmos-nos, né? Nós nos acusarmos aí, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos, né? Então vamos lá, o Allan Kardec quer saber assim, será que é ruim também, já que não é tão meritório a gente fazer o bem esperando o retorno na vida espiritual, por exemplo, é também ruim a gente tentar vencer as nossas paixões, os nossos defeitos, tal, para a gente se aproximar dos bons espíritos? Não seria uma consequência também, né? A gente tentar mudar o nosso interior a fim de ganhar a presença dos bons espíritos? Será que está certo isso? Né? Ou não? É bom ou é ruim, pessoal? É ruim! A CD, como bem disse aquela linda frase, a medida do amor é amar sem medidas. Né? Legal, né? O que vocês acham? Porque Allan Kardec está questionando, mas a gente também não está esperando um retorno, né? A gente também não está esperando um resultado, que seria a presença dos bons espíritos, a sintonia com os bons espíritos, por mudarmos a nós mesmos. É isso que ele está questionando. Na verdade, está questionando essa questão de resultados, de expectativas de resultados, de consequências, né? É mais ou menos isso aqui que ele está questionando, né? Maria, isso tem que vir de dentro para fora. Não podemos forçar. Aí que está, né? A Joana de Ângeles, ela fala uma coisa interessante. Ela diz assim, que a virtude não é nunca uma roupagem que nós vestimos, né? Aí Maria colocou, vem de dentro para fora. Isso é verdade. A humildade, por exemplo, não é uma roupagem. Eu vou vestir minha roupa de humildezinho. Eu vou na favela, vou vestir minha roupa de humildezinho, toda furada, sapato furado, toda, né? Para eu parecer bem humilde. Não é? Então, na verdade, eu vou parecer desleixado, né? Mas tem muito isso, né? Da gente vestir a roupa da humildade, né? O sapato, as sandálias da humildade. Não é? Aí são apenas máscaras, não existe a virtude real, né? É apenas o simulacro da virtude, não é? Como diz o Evangelho. Triste paródia das máximas do Cristo, né? Fala o Evangelho. É o simulacro da modéstia, da virtude, né? Então, vamos ver aqui o que os Espíritos disseram, né? A respeito dessa ideia de tentarmos nos mudar para atrairmos os bons Espíritos, né? Não. Os Espíritos aqui disseram, não, ponto. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa
cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo parece, nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se, para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, assim, o que fica claro aqui, né, pessoal, é o utilitarismo, né? É esse mercantilismo, esse utilitarismo, essa ideia de ficarmos barganhando com as coisas, né? Pelo que dá a entender aqui, esse que é o grande problema, né? De ficarmos calculando todos os proventos, né? De ficarmos calculando todas as boas ações que fazemos. E, quer dizer, esse que seria o problema, né? Que faz a gente criar expectativas a respeito de possíveis méritos que nós tenhamos, né? Possíveis méritos. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que atrás lá, toda a lista de contabilizada, né? Então não é essa a ideia, né? Os espíritos estão dizendo aqui que a ideia é nós fazemos o bem de forma caridosa, né? Não contabilizando, fazendo o cálculo dos bônus, né, Ju? Que nós tenhamos, bônus hora que nós tenhamos, né? Então essa não é a ideia que eles estão trazendo aqui, né? É lógico que trabalhar por nos melhorar, porque é bom ser bom, é bom fazer o bem, né? Então aprender isso, vivenciar isso é muito bom, né? Agora, e quando a gente vai ficando, a Joana de Anjos ela fala uma coisa também que é interessante, a ambição por ser bom, né? Que nós temos uma outra categoria hoje de situações de pessoas assim que ficam muito ambiciosas por serem bons. Essa ideia de perfeição, as pessoas ficam muito ambiciosas por serem perfeitas, né? Ah, Alexandre, mas isso não é bom porque a gente tem que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, tal, aquela história toda. Tudo bem, mas e quando a gente começa a querer, entre aspas, ser perfeito para mostrar para os outros, ó, eu sou melhor do que você, ó. Olha como eu já sou virtuoso. Olha como eu já sou bom, né? Olha como eu já sou generoso, caridoso. É quando a gente usa até as supostas virtudes para tentarmos nos colocar acima das outras pessoas, né? Na ambição de ser virtuoso, né? Então não é por aí. A virtude tem que ser um resultado natural, a busca da perfeição tem que ser algo natural, fruto do crescimento interior, não propriamente pela busca de sermos melhores do que os outros, né? Mas de tentarmos sermos melhores do que temos sido, né? Certo? Senão fica sempre uma virtude de fachada. Porque, como dizem os espíritos, é melhor pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. É interessante isso aí. Inclusive, diz que a humildade é a mais difícil de conquistar. Porque a humildade, ela faz a gente sempre avaliar o que nós temos e também o que nós não temos ainda. É uma avaliação perfeita da nossa precariedade em certos aspectos e dos potenciais que nós temos. A verdadeira humildade é assim, né? Não é nem se subestimar, nem se superestimar, tá? Então eu acredito que é por isso que ela é a mais difícil da gente conquistar, como disse Jesus, né? Porque a gente precisa ter uma apreciação muito real de nós mesmos. E não é fácil, a gente precisa ter autoconsciência, né? Então só devagarzinho que a gente vai descobrindo isso aí, né? Antares é como o fariseu que se distinguia do publicano achando-se melhor, exatamente, né? A suposta virtude do fariseu, né, fazia com que ele se sentisse acima do publicano, né? Exatamente, isso mesmo. A Maria, não adianta se matar de tanto trabalhar, não é isso que Deus quer de nós, Ele quer que façamos dentro dos nossos limites, fazer com amor e ter uma continuidade desse trabalho. Isso mesmo, Maria. Aí que está, a Maria colocou de novo uma questão importante aqui. Porque isso é a origem de muitos excessos que a gente comete.
essa questão é a origem de muitos excessos, porque a gente quer trabalhar, a gente quer mostrar trabalho, né? A gente quer mostrar serviço, né? Porque a gente quer conquistar o céu, porque quer fazer caridade e se mata de ajudar. E não é pelo tanto fazer, né? A gente caiu numa compulsão por fazer, tentando também barganhar o céu pelo fazer, né? Antigamente tentava se barganhar o céu pelo ter, né? Tentava se comprar o céu, inclusive. Mas hoje a gente está tentando de alguma forma ganhar o céu pelo fazer. E não é, é pelo ser. Não adianta a gente querer fazer muita coisa, mas fica estressado, fica brigando com todo mundo, né? Quer parecer que é melhor do que os outros porque está fazendo bastante. Não é por aí, né? Vale mais a gente fazer menos, mas fazer com amor, com harmonia as coisas, com respeito, com humildade, né? Vale mais isso, né? Como a Maria estava colocando, né, Maria? Melhor com qualidade, né, Cida? Do que quantidade, né? É. A Val colocou, nós somos mais necessitados do que aqueles que ajudamos em muitos aspectos, por isso devemos fazer pelo prazer de servir e no final das contas os maiores beneficiados seremos nós mesmos, se fizermos, servirmos por amor, com amor, né? É. Então é algo pra gente analisar, né, pessoal? Não é tanto o que, mas é o como estamos fazendo, né? Então vamos lá. A pergunta 898. Allan Kardec então indaga aqui aos espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então vamos lá, né? Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, tá? Quer dizer, a vida material temporária, vai passar. E devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação. Quer dizer, o futuro, a vida espiritual, né? Deveria ser o objeto da nossa principal preocupação, no dizer de Kardec aqui. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E aí, pessoal? Muito boa essa pergunta de Kardec. Né? Já que a gente está aqui de passagem, já que nós não vamos ficar por aqui, a nossa verdadeira vida é a vida material, será útil nós buscarmos desenvolver a ciência, o conhecimento da matéria, criar bens de consumo, apenas aquilo que diga respeito às necessidades materiais? Será útil isso? O que vocês acham? A Maria, só as materiais? Não, tem que fazer os dois. A Cida acha que sim, Antares com certeza, pois teremos que voltar para a matéria muitas vezes ainda, né? O que mais, pessoal, o que vocês acham? Será útil nós nos desenvolvermos materialmente? Buscarmos a ciência das coisas materiais, melhorarmos a nossa vida aqui na matéria, será útil isso? A Sereia, precisamos dessas coisas, tudo tem que evoluir. Certo. Então vamos ver aqui a resposta. Sem dúvida. Ponto. Os espíritos, né? Claro, sem dúvida. Que é importante. É importante, sim. Desenvolver a ciência, o conhecimento científico das coisas da matéria são importantes, sim. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Então, em primeiro lugar, fazendo isso, nós adquirimos condição de ajudar as pessoas, de ajudar a sociedade, de estender o conhecimento das coisas na escola, gerarmos trabalho para todos, né? Ajudarmos os países que precisam mais, ajudarmos. Então, em primeiro lugar, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos, tá?
Segundo lugar, depois o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Olha só que coisa interessante. Quer dizer que nós vamos progredir mais rápido se nós desenvolvermos a inteligência das coisas materiais. Por quê, pessoal? Porque é um exercício da inteligência. Nós recebemos essa possibilidade material para exercitarmos a inteligência, primeiro das coisas materiais, depois nós vamos aplicar isso para a vida espiritual, né? A Val está dizendo sim, mesmo porque retornaremos também a esse planeta e poderemos usufruir do que ajudarmos a desenvolver, isso sem falar no prazer de ajudar. Verdade, Val. É por aí, né? Aí continua a resposta. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Aí. Por quê, né, pessoal? Porque aqui na Terra é exercício. Em qualquer profissão, qualquer conhecimento que a gente desenvolva positivo, né? É exercício em qualquer área. Nós estamos nos exercitando para o que iremos fazer na vida espiritual. Nós estamos engatinhando em qualquer área que nós trabalhemos, né? Lá no plano espiritual nós vamos aprender muito mais. Às vezes numa hora na vida espiritual a gente aprende mais do que a gente aprende uma vida inteira aqui, né? Então aqui a gente tenta aplicar aquilo que a gente aprendeu lá, ajudando no progresso do planeta e no nosso próprio progresso, né? Antares, e temos que perceber que teremos que passar do que aprendemos a outros irmãos, né? Isso mesmo, Antares. Então, no final, pessoal, tudo isso ajuda o desenvolvimento do espírito. Tudo isso facilita que nós avancemos mais rapidamente, né? Então, por isso, mais uma razão que a gente não pode negar a matéria. É aquela história de, eu não sou desse mundo, que saudade da vida espiritual, e fica lá todo melancólico, chorando pelos cantos, porque está com saudade do nosso lar. Às vezes nem estava no nosso lar, às vezes está lá no umbral, sofrendo lá, pedindo para reencarnar. Tô brincando, né, pessoal? A gente não sabe, né? Mas aí a pessoa fica, que saudade do nosso lar. Às vezes a pessoa estava lá no umbral, na pendura desgramada lá, estava suplicando para receber uma nova encarnação. Aí chega aqui e fica com 9 horas, né? Chega aqui e fica querendo achar motivo para se entristecer, né? Então, aí não dá, né? Nós temos que valorizar, desenvolver o conhecimento, né, Jô? Fazemos todo o bem possível, a vida é maravilhosa, todos os dias a gente tem noção disso, né? Quando a gente acorda para um novo dia e a gente vê a beleza da natureza, né? A gente pode sorrir, a gente pode conversar, a gente pode ver o sol, as flores, os campos, né? A chuva. É maravilhosa a vida, só que a gente tem que ter olhos para ver. A pessoa que só quer ver o sofrimento, né? Ela está presa a quadros interiores de sofrimento, de ser infeliz, a vida está maravilhosa em torno dela e ela está lá infeliz, né? Né, Joel? Aí não dá. Aí a pessoa fica sonhando com a vida espiritual. Não adianta sonhar com a vida espiritual achando que vai encontrar um céu se nós não enxergarmos o céu aqui na Terra, dentro de nós, na vida que está ao nosso redor, né? A sereia, aproveitar da melhor forma a grande oportunidade da reencarnação, viver o hoje, né? Exatamente, isso mesmo. Né, Cida? Os ipês floridos, nessa época tem bastante ipê florido, né? Ipê rosa, ipê amarelo. Bonito, né? É isso aí. Então vamos lá. Tá, pergunta 899 então, tá? Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam
exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Então vamos lá, vamos entender a questão proposta por Allan Kardec aos espíritos, né? Qual que é o mais culpado de dois homens ricos que empregaram exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas? Só que um nasceu já na riqueza e o outro conquistou a riqueza pelos próprios méritos, pelo trabalho dele, pelo suor dele ao longo da vida, tá? Qual dos dois vocês acham que é o mais culpado? É complicado esse questionamento do Kardec aqui, né? Mas o Kardec está tentando entender qual dos dois é mais culpado aqui, né? Para entender, para ter noções da justiça divina, do modo de enxergar dos espíritos. Ele está tentando entender o modo de enxergar dos espíritos, para compreender o modo de pensar, né, deles, né? O Joel está colocando aquele que já conheceu a pobreza. Ó, Joel foi firme, hein, Joel? Antares está dizendo o mesmo aqui, né? O que adquiriu a riqueza com o seu trabalho, ou seja, aquele que antes não era rico, né? Seria mais culpado na visão de vocês, né? A Maria também acha isso. O que vocês acham aí? Né? São coisas sutis, né? São princípios éticos aí muito sutis, né? Mas que nos cabe analisar mesmo, né? Vamos ver a resposta aqui então. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela não se lembra, né? Então, assim, inclusive ele teria passado pela prova da pobreza até para se sensibilizar, né? Para saber o que é a necessidade, inclusive para depois poder sanar essa necessidade na vida dos outros, poder ajudar, né? E aí, se ele adquirir uma riqueza que também não vem do acaso, assim, e não vem só por méritos dele, né? Vem porque Deus permite que venha, né? É um empréstimo, na verdade. Mas aí ele esquece das dificuldades que passou, né? E se mostra tão indiferente quanto o outro que sempre viveu na riqueza, né? Então, aqui eles falam que é o que conheceu a pobreza, né? Exatamente. O Joel, o que nasceu rico não sofreu e não sabe o que é a pobreza, certo? Sempre viveu nesse universo, né? Então, ele é menos cobrado, menos exigido, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Exigido. Então vamos lá. Pergunta 900. Olha, já chegamos na pergunta 900, hein, pessoal? Nós estamos quase já terminando o Livro dos Espíritos. Mais uns 5 anos. Falta pouco, agora só mais uns 5 anos a gente acaba. Tô brincando, pessoal. Vamos ser mais otimistas, né? Sei lá quanto. Depois eu faço as contas aqui. Nós estamos indo mais ou menos umas 3 por hora, né? 3 perguntas por hora, mais ou menos. É fácil de calcular, né? Não é difícil de calcular. Então vamos lá. Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legado aos seus herdeiros? Então vamos entender de novo isso aqui. Aquele que incessantemente acumula haveres, né? Possibilidades lá financeiras, né? Bens, dinheiro, tal, sem fazer o bem a quem quer que seja, só acumular, achará desculpa que valha na circunstância de acumular
com o fito, o objetivo de maior soma legada aos seus herdeiros, né? E essa justificativa ela vale porque eu não posso gastar, porque não posso ajudar você, porque eu estou guardando para os meus familiares, para quando eu morrer. E quanto mais eu guardar, mais segurança eles vão ter. Então, vale essa justificativa aí, pessoal, ou não? Né? A Maria acha que não. Seria de que adianta juntar tesouros na terra? Antares, é errada a justificativa, né? A Maria, isso é egoísmo. É, o Joel, claro que não. Lembra? Louco, ainda esta noite Deus pedirá sua alma, né? De que valerá os tesouros que ajuntaste, né? O celeiro cheio lá de, né? Então, é isso mesmo. Até porque, né, pessoal? Frequentemente são esses tesouros guardados mesmo durante décadas aí que acaba com a família depois que a pessoa falece, não é? Frequentemente a gente vê esses tesouros aí acabando com os vínculos das pessoas, acabando com a iniciativa das pessoas, não é? Porque fica uma brigadeira desgramada, né? Fica lá né? Por causa de testamento, às vezes acaba com a vida familiar. Ou então pelo comodismo que gera, agora eu já estou rico mesmo, para que eu vou estudar, para que eu vou trabalhar? Né? Às vezes a pessoa afrouxa as suas resistências morais, porque ela se sente já garantida, né? Sendo que a pessoa que tem que ganhar o sustento de cada dia, querendo ou não, ela tem que acordar todo dia cedo, lavar o rosto, tomar o seu banhozinho, né? E pegar no arado, né? Vamos dizer assim, pegar no trabalho aí. Não pode dar tempo nem para ficar deprimido, não, porque senão, não é? Não pode nem se dar o luxo de ficar muito deprimido, não, porque não vai ter o pão de cada dia, né? Mas as pessoas que vão acumulando para deixar uma condição muito confortadora para os familiares, frequentemente estão fazendo mal para os familiares, né? Porque estão gerando acomodação. A acomodação é essa que pode prejudicar toda uma existência, né? Então é interessante, né? A gente quer deixar uma posição confortável para os familiares, achando que o conforto excessivo irá ajudar e frequentemente mais atrapalha do que ajuda, né? Né, Joel? Então, é isso aí, né? Muitos se perdem quando se aposentam, né? Na verdade, como diz o espírito Telésforo, né, no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, né? Ele fala assim, ó, na verdade, país algum está preparado para o conforto hoje. Nós não estamos preparados para o muito conforto, né? As transformações do planeta hoje pegam as pessoas acomodadas, preguiçosas, né? E nós não nos preparamos para o momento do agora, que vai exigir muita força moral, muita resistência da nossa parte. É por isso que ele fala assim, olha, sanadas as necessidades do corpo, eclodem as necessidades da alma. Porque cada vez mais nós nos aproximamos das esferas invisíveis, né? Do plano espiritual. Cada vez mais a mente encarnada se aproxima do plano espiritual. Só que pega as pessoas completamente despreparadas para esse momento. Por isso que a sintonia negativa com o plano inferior acaba gerando obsessões, desequilíbrios psiquiátricos, né? De grave consequência, né? Né, João? Falávamos nisso há pouco. Nem todos querem estudar, participar, ir aos eventos espíritas, né? Então. É preciso resgatar dessa chama, né? Resgatar esse ideal de ajudar, de participar, de se envolver. Porque é algo que, se for apagando em nós vamos desanimando, vamos perdendo a vontade. Isso é muito ruim, né? É algo que nós temos que exercitar todos os dias, né? Nós temos que alimentar dessa chama todos os dias, tá? Por isso que é importante estudos assim, da gente estar lembrando os significados profundos da existência, né? O sentido real da existência. Senão, tanta coisa que entra na nossa vida, né, pessoal? É tanta coisa que acaba abafando
as boas sementes aí, né? Da boa vontade, da caridade. É muita coisa que abafa, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, né? É, então vamos lá, pergunta 900, né? Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha, nas circunstâncias de acumular com o fito de maior soma legada aos seus herdeiros? Resposta: é um compromisso com a consciência má. Olha que interessante a resposta, né? É um compromisso com a consciência má, né? Vamos tentar entender isso aqui, né? Né? Veja bem, é um compromisso que nós estabelecemos, mas com mau uso, vamos dizer assim, da nossa consciência, né? Quer dizer, nós estamos indo para um lado errado, nós estamos entendendo, nós estamos ouvindo um lado negativo, né? As sugestões negativas dentro de nós, né? Nós não estamos ouvindo a consciência boa, no caso, né? É como se nós ouvíssemos o ego, ao invés de ouvirmos o self, né? O ego representando aí a consciência má, vamos dizer assim, o self representando o eu divino, né? O eu crístico nos alertando para a necessidade do amor, né? De compartilhar o bem e tal. Então é um compromisso que a gente assume, né, com a consciência má, né? Ouvindo muito o ego, movidos pelo ego e não pelo self, né? Pessoal, nós vamos então dar uma paradinha aqui, já que a próxima pergunta é uma pergunta meio grandinha, né? Então a gente vai ter dificuldade de fazê-la hoje ainda, né? Mas a próxima pergunta é 901. Fica para a semana que vem, então, tá bom? Muito bom, né, pessoal? Já temos aí mais algum material de análise, né? De reflexão. Deus abençoe, que sirva para nós, né? Para nós repensarmos a nossa vida, a nossa atitude, né? Isso serve sempre para todos nós, né? Porque se são situações que nós não passamos, quem diz que não podemos passar ainda, né? Ou que já não tenhamos passado em outras encarnações, né, pessoal? Mas tá bom, um beijão em todos então, fiquem com Deus. Na quinta-feira a gente está aqui de volta, né? Para estudar o Vereda Familiar. Lembrando que amanhã também tem estudo aqui com a Maria, tá bom? Um beijão, um beijo também pro pessoal do Facebook, tá? Fiquem com Deus e um grande abraço. Até mais.